Vai gravar no computador. Pronto. Agora está gravando, gente. Boa noite para quem está entrando agora. Pedi para que vocês se apresentassem um pouquinho aí, contassem de onde vocês são, se são psicopedagogos, neuropsicopedagogos, se são professores, se são estudantes, se estão começando a atuar agora, ou já tem muita experiência, ou se está criando coragem para atuar, como que é aí? Quem quer compartilhar um Boa pouquinho? A Vera Lúcia noite. compartilhou aqui conosco um pouquinho a experiência dela. Obrigada, viu, Vera Lúcia? Nada. Posso falar um pouquinho? Pode, Maria Aparecida, boa noite. Boa noite. Bem, eu fui professora há 10 anos e atualmente eu estou atuando como psicopedagoga da instituição que eu trabalho, né? E estou, assim, adquirindo conhecimento ao longo do tempo. A cada dia uma nova descoberta e estou aqui para tirar minhas dúvidas, né? Ah, que Surgir. delícia. Uma troca, né? Sou de Essas General aulas aqui. Sampaio, Fortaleza. Isso, ó, que delícia. Seja muito bem-vinda. Você participou de outra aula ou essa é a primeira? Essa é a primeira. Essa é a primeira. Seja bem-vinda, viu? Já está lá no nosso grupo do WhatsApp? Já Sim, faz parte? entrei hoje. Ah, entrou hoje. Seja bem-vinda, Eu então. participei da outra, Flávia. Participou, né, Vera Lúcia? Eu lembro da sua É, carinha. da outra. Raquel, boa noite, Raquel. Rose. Cristiane, boa noite. Jaciane. Liliane. Cadê a carinha, gente? Mostrem aí. O grupo é maravilhoso, né? Muita troca naquele grupo. Muito, David. Hoje pegou certeza. fogo. Pegou fogo hoje. Hoje pegou no fogo, com a questão lá acho que da Juliana e outra da Michele, né? De uns pacientes dela lá, da questão da escola, né? Então, assim, é bom, é gratificante. É uma troca, né? Muito grande, muito bom mesmo. É o dia a dia do que nós vivemos, né? Do consultório, né? Das questões médicas. Hoje realmente é difícil você encontrar um bom profissional, né? As mães, eu vejo isso, as mães de TOD, de TDAH, passam por um problema muito grande, né? Devido a essa questão de de encontrar um médico que se adeque no tratamento do filho. Então, quando a mãe encontra um médico, olha, tem que levantar a mão para o céu e agradecer. Não, e é difícil mesmo. Você sabe que eu também tenho alguns que eu indico, são sempre os mesmos, né? Porque é difícil mesmo. E eu sempre falo que tem que ser voltado também para essa área da aprendizagem. Eles também têm que ter esse olhar, porque senão, se for um outro médico que não tem esse olhar para a aprendizagem, fica um pouco mais difícil, porque vai fazer um exame, não tem nada, tal, mas aí não pede alguns exames mais específicos, né? Sim. Então eu sempre peço, fala que está sendo acompanhado por psicopedagoga, né, que está com dificuldade de aprendizagem, então a gente sempre fala mesmo que é para poder ter um outro olhar, né? Lá no consultório, a minha esposa ela está com um paciente de 11 anos que tem TDAH, e a mãe está com um problema sério de encontrar um médico, né, um neuropediatra, um psiquiatra, porque a minha esposa ela falou, olha, é um tripé, você tem que encontrar um médico para entrar com medicação, porque eu estou fazendo minha parte, a psicopedagoga está fazendo a parte dela. Exatamente. Né? Mas sem a medicação fica difícil trabalhar, né, com a criança. Então, assim, ela está ralando para encontrar um médico, porque os médicos aqui do Rio de Janeiro olham para a criança, igual aquele caso hoje do grupo, né? Olha para a criança, passa logo uma Ritalina e já acabou. medica, né, sem ouvir. Acho que tem algum áudio ligado, gente. Boa noite, Jéssica, Neuza, estão entrando agora aqui. Tem mais alguém que eu não dei boa noite, gente? Jaciane. Mais alguém que entrou agora? Falei boa noite. Vamos lá, então, conversar um pouquinho aí sobre os encaminhamentos, relatórios, que eu sei que surge um pouquinho de dúvida, né? Como fazer, quais os tipos, por onde começar, né? Então, pensei aí um pouquinho da gente falar sobre esse tema, né? Nós temos essas aulas, então é uma delícia esse grupo, né? Como o David estava falando agora. Peraí, gente, que eu estou admitindo aqui as pessoas. E aí é maravilhoso, porque é o nosso dia a dia, né? O que ele estava falando aí, é uma troca mesmo. E foi o que eu até comentei no outro aulão, né? Que uma vez me falaram, sempre vejo você postando coisas, está sempre estudando, e eu gosto mesmo, né? Eu gosto bastante de estudar.
E aí me falaram isso, até falei na aula passada, né? Que me perguntaram, você compartilha, né? Ou guarda ou é mais um certificado que é guardado na gaveta, né? Isso me fez pensar. Falei, realmente, né? Para que a gente estuda e deixa para a gente, né? A gente tem que compartilhar. E aí foi essa ideia de criar esse grupo, que hoje nós estamos com 2 grupos, né? Um já está lá fechado e já tem outro lá já bombando também. Muito legal essa troca, essa parceria. Obrigada aí, viu? Muito, muito gostoso. E a gente tem que partilhar mesmo esse conhecimento, né? E caminhando juntos, porque todos pela nossa profissão, né? O quão difícil é. Boa noite, Fernanda. O quão difícil é, né? Esse reconhecimento, essas coisas todas que vocês têm acompanhado por aí, então é bem complicado mesmo. Então, se a gente não se unir, né? Fica mais difícil ainda, não é verdade? Então, é isso mesmo. Então, a gente tem que criar esses grupos, fazer as aulas, participar, compartilhar, e eu falo que assim, não é uma palestra, né? Não estou aqui para ficar palestrando, dona do saber, não é nada disso, é uma troca mesmo, essa aula é para que vocês falem, tá? Abre o microfone aí, quem quiser falar, quem se sentir mais à vontade em escrever, pode escrever aí que eu leio, tá? Enquanto eu estiver compartilhando aqui a tela, apareceu para vocês já, né? Sim? Professor, esse material vai estar no grupo? Posso colocar sim, depois que acabar eu mando para vocês, tá bom? No outro também eu mandei, tá? Esse eu mando também, assim que acabar a aula eu posso colocar lá sim, sem problema. E é um momento de troca. Então, enquanto eu estiver compartilhando a tela aqui, se vocês escreverem alguma coisa eu não vou conseguir ver. Mas aí vou indo e voltando aqui para a gente ir conversando, tá bom? Que é uma conversa mesmo. Então, vou colocar aqui em forma de slide. Tá aparecendo a tela, né? Só me fala sim ou não, por favor. Sim. Ah, né? Ah, então tá bom, obrigada. Deixa eu colocar aqui em forma de slide, que aí fica a tela inteira. Isso. Então, o tema desse aulão, né, de hoje aqui, encaminhamentos e relatórios no atendimento psicopedagógico. Eu vi que lá no grupo apareceram algumas dúvidas sobre isso. E aí eu coloquei, né, eu sempre ponho caixinhas de perguntas lá também, né, no meu stories, e aí surgiram várias coisas, vários temas legais, mas o que mais apareceu foi essa questão mesmo de relatórios, de encaminhamento, que teve algumas dúvidas. Então, vamos conversar um pouquinho, né, hoje, fazer essa troca, tá? Então, vou me apresentar aqui para vocês, já ouvi um pouquinho aí de cada um também, depois, quem chegou depois, quiser também falar um pouquinho aí, tá? Sobre vocês também, fiquem à vontade, tá? Essa aula é nossa. Então, eu sou pedagoga, né? Me formei em pedagogia alguns anos atrás. Logo em seguida, eu fiz a especialização em educação infantil. Então, eu tive a oportunidade que eu fiz a faculdade de pedagogia, eu tinha 17 anos. E aí eu tive a experiência de já trabalhar numa escolinha pequena, né? Porque naquela época tinha a oportunidade de você trabalhar já estudando, né? Então, eu já tive essa oportunidade, então foi muito bom, porque aí eu estava estudando a faculdade e já tendo a oportunidade de trabalhar numa escolinha, então foi muito legal. E aí eu fiz a especialização depois em educação infantil, porque a pedagogia que eu fiz na época, ele era formada para ensino fundamental, né? O ensino fundamental 1, que hoje mudou nessa nomenclatura, é anos iniciais, ensino fundamental, anos iniciais. Mas eu não saía com a educação infantil, e tinha toda aquela parte mais burocrática, assim, administrativa, né? De coordenação, direção, supervisão, enfim. E aí faltava a educação infantil, então eu fiz a especialização também para sair com ele completo. Então aí eu fiz a educação infantil. Logo em seguida, eu fiz a pós em psicomotricidade também. Fiz a neuropsicopedagogia, e aí senti a necessidade de fazer a psicopedagogia também, porque uma casa na outra ali, né? Então, caminham juntas. Então, uma agrega a outra, e como eu falei, eu gosto muito de estudar, então eu fui buscar isso. Então, foi muito bacana, as duas se complementam. E aí eu coloquei aí, né, psicóloga em formação. Eu estou no 4º ano de psicologia, são 5 anos. E aí, quando eu comecei, as pessoas falaram para mim, você tá maluca, como é que você vai fazer um curso agora de 5 anos e tal? Mas enfim, gente, a gente tem força de vontade, a gente quer fazer, tem que começar, né? E aí, eu nem vi esse tempo passar, já estou no 4º ano, se Deus quiser, ano que vem me formo aí. Então, é muito bacana também e tudo vai agregando, né? E o porquê que eu pensei em fazer a psicologia? Na verdade, começaram a ter as inclusões na sala, né? Eu como professora, sou professora ainda, então eu trabalho em sala de aula, em um período da manhã, eu dou aula num colégio particular, né?
E à tarde eu faço os atendimentos na neuropsicopedagogia, psicopedagogia e psicomotricidade. E à noite a faculdade, né? Então minha vida é um pouco conturbada, assim. Então, na verdade, eu comecei a sentir essa necessidade, assim, começaram a vir as inclusões na sala de aula, TEA, né, o TOD, TDAH, esse ano, inclusive, eu tô com síndrome de Down, que é uma graça, eu não tinha, foi o primeiro ano que eu tô tendo essa experiência, e eu falo que eu aprendo todos os dias com eles, né, com ele, porque é maravilhoso. Então, assim, tudo que eu buscava, né, então lá na minha sala de aula, como que eu vou fazer, como que eu vou adaptar, e tudo que eu buscava de leituras estava voltado para a psicologia, né, eu falei, então, por que não? Vamos encarar o estudo. E aí comecei, e as coisas foram fluindo, e eu estou aí no 4º ano de psicologia, amando, né, então tudo vai, eu faço várias coisas, né, até as minhas amigas brincam comigo e falam, nossa, quanto seu dia não tem 24 horas, né, eu acho que é mais ou menos isso, mas assim, tudo une uma coisa com a outra, então acho que vai fluindo, né, muito gostoso. Então aí eu tenho a experiência, né, de educação como professora na rede particular de ensino, e no consultório, né, tanto com crianças quanto adolescentes também, tá? E orientação de pais, eu faço sempre, eu até indico também para minhas supervisionadas, as minhas mentorandas também, que façam a orientação de pais, porque quando a gente escolhe esse público, né, trabalhar com criança, trabalhar com adolescente, é muito importante que a gente tenha essa parceria dos pais, porque senão você chega a um certo ponto, você não consegue mais, né? Tudo que você trabalha ali no consultório, sai dali, pronto, né? Então, como que faz? Então, assim, o pai também quer esse feedback, né? Eles também têm como que eu faço, né? Muitas vezes você precisa até chamar o pai para participar de uma sessão. E às vezes você coloca ali a criança para brincar com o pai, ou a mãe, eles não sabem. Você tem que sentar junto e ensinar a brincar. Então, esse é o nosso papel, né? Então, é muito importante que a gente faça orientação, até para os pais saberem também como lidar com as situações, como que faz, então é bem legal, e é importante que a gente faça, tá? A orientação de pais, então eu sempre indico que quem escolhe trabalhar com criança e adolescente, que faça sim orientação de pais, tá? E aí eu dou supervisão também, né, para psicopedagogos, neuropsicopedagogos e professores, aliás, a minha experiência grande aí desde os meus 17 anos, né, continuo sendo professora ainda, tá? Então, essa sou eu. E aí eu começo aqui com uma frase de Jung, que eu gosto bastante, para a gente começar aí a nossa Qual é o sabor aula. da pizza? Oi? O sabor da pizza. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Acho que o áudio devia estar ligado, né? Vou beber uma aguinha aqui. Flávia, Oi? coloca para compartilhar a tela inteira. Não tá compartilhando a tela inteira? Não, Sério? Para todo mundo ou só para a Jane não tá aparecendo? Não, só tá, Para mim também não tá, não. Ué? não, Deixa eu voltar aqui, então. Aqui não tava, aqui tá tá só... aparecendo uns pequenos do lado, assim. Ah, é? Peraí. Não tá inteira, a tela inteira. Ah, peraí. Deixa eu sair e voltar de novo. Peraí, gente. Provavelmente você liberou a tela inteira depois que já tinha compartilhado com a gente. É, acho que é isso, né? Me fala agora, então. Peraí. Ah, que pena. Peraí, deixa eu admitir que tem gente entrando. Ó, eu vou colocar agora para compartilhar a tela cheia. Me fala se vai dar certo ou não. Senão eu vou ter que sair deixar a tela cheia aqui que vai aparecer só para mim. Aperta F5, não entra, não? Agora foi? Não? Não, Não. Ah, então tá. Ó, vou fazer o seguinte. Peraí. Eu deixei a tela cheia que apareceu para mim e agora eu vou clicar aqui e vai aparecer para vocês. Peraí. Agora sim, né? sim, Ah, Aê! aê, então tá. Obrigada, viu, Jane? nada. Olha só, então essa frase aqui, né, para a gente começar e refletir um pouquinho, aqui de Jung, que eu gosto muito, deixa eu admitir aqui, a Marta tá entrando. Quem olha para fora sonha, e quem olha para dentro desperta. E é exatamente isso, né? Quando a gente olha para fora, a gente começa a sonhar com várias coisas que vão acontecendo. Mas a gente também precisa olhar para dentro, né? Olhar para nós e ver o compartilhar, né? Esse momento que a gente está vivendo agora, né? Então, tudo começa de dentro, tudo começa de mim, tem que partir de mim. E não esperar porque o outro não faz. Oi, Marta, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Bom. E assim, é muito bom a gente pensar nesse despertar, né? Então, a gente olhar para dentro, que tudo começa
de mim, né? Então, porque o outro não faz, eu também não vou fazer, porque o outro compartilha, eu também não vou fazer, porque eu vou, né? Enfim, a gente tem que começar a pensar em nós, né? Então, assim, vamos olhar para dentro, vamos fazer nós e compartilhar com todos, não é isso? Então, a gente dá aquilo que a gente recebe, e ao contrário também, a gente recebe aquilo que a gente dá, né? Então, eu acho que tem que ser isso mesmo, a gente tem que olhar para nós e partir de nós mesmos, viu? Então, é esse momento que nós estamos fazendo aqui, compartilhando, é por isso que eu pensei em criar esses grupos, é por isso que eu pensei em montar essas aulas aqui gratuitas, para a gente fazer essas trocas, uma vez por mês tem o aulão, algumas pessoas estão aqui participando pela primeira vez, sejam bem-vindos, tem gente que já participou de outras vezes também, tá? Sejam todos bem-vindos aí, quem está entrando agora. Então, vamos lá. E aí, não apareceu outra tela para vocês, né, gente? Não. Aí, apareceu? Sim? Sim. Então tá bom. Vão me dando feedback aí. E aqui eu começo com o encaminhamento, né? Quando e como fazer o encaminhamento? E aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês, se vocês têm algo aí para... Deixa eu até voltar aqui que eu vejo a carinha de vocês. Sim, eu não consigo ver. Quando eu faço... Ai, meu Deus, espera aí, então apareceu uma mensagem aqui. O encaminhamento, né? Ele tem várias situações, né? Então, vou começar partindo daqueles encaminhamentos que chegam para a gente, né? Então, tem o encaminhamento que ele vem da escola. Então, quando tem esse encaminhamento que vem da escola, eu preciso averiguar, né? Então, o que está acontecendo? Então, se veio da escola é porque a escola tem uma queixa, né? A professora tem uma queixa, averiguou alguma coisa, e aí eu pedi autorização para esse pai, né? Para essa mãe, para poder conversar na escola, marcar um encontro na escola, tá? E às vezes é um pouquinho complicado, a gente sabe que nem toda escola também aceita muito a gente lá observando, tem uns que vão autorizar que a gente só vá lá conversar com a professora, às vezes nem com a professora também, às vezes só com a coordenação, então a gente vai, no caminhar, a gente vai descobrindo vários tipos de escola, né? E tudo bem também, né? O importante é a gente demonstrar nosso trabalho, né? Eu até falo que é importante que a gente vá até a escola, porque é o nossa apresentação também, né? Montar o nosso network, a pessoa conhecer o seu trabalho, te indicar para outros, olha, eu gostei dessa, e a gente sabe que faz isso mesmo, né? Eu mesmo já atendi várias psicopedagogas, psicólogas na escola de alunos meus, e a gente sabe, né? Aquela que você fala, nossa, que legal, né? Olha o relatório que ela trouxe, olha o que ela escreveu, olha o que ela orientou, nossa, essa daqui eu vou guardar o cartãozinho dela, se tiver outra oportunidade eu vou indicar um outro aluno. E tem aquela que você fala, nossa, né? Não gostei muito, então essa daí você já vai descartar. Então é importante que a gente faça isso, né, David? David está rindo aí, mas é isso mesmo. E aí a gente vai montando o nosso network, a nossa propaganda. Então tem que se mostrar mesmo, tem que oferecer ir lá na escola, né? Agora com essa videochamada também, acabam preferindo fazer a videochamada, mas ok também, né? E aí também tem a questão de se é indicado por algum profissional. Então, muitas vezes, vem indicado de algum profissional também. E aí, esse é o momento de fazer o network, de ligar para agradecer esse encaminhamento. Muitas vezes a gente se pega, né? A gente vai entrar um pouquinho mais para frente em relatório, mas, assim, o quão importante quando a gente faz um relatório bem feito, né? Eu mesma já fui indicada por médicos que eu nem sabia quem era, e aí a criança chegou para minha mãe e falou, o médico tal indicou você, e eu nem sabia quem era o médico tal, né, mas porque o meu relatório chegou nas mãos dele, né, então olha o quanto importante também é o nosso relatório, tá, então assim, é importante que a gente faça, é demorado, é um pouco chatinho de fazer, por isso que a gente tem que valorizar nosso trabalho, porque o nosso atendimento não é só lá com a criança naquele momento, 50 minutos ou 1 hora, tem o antes, né, o preparo desse atendimento, e tem o depois, tem esse momento do relatório, que é o momento mais complicado mesmo de fazer. Então, tem que ir, e é importante isso, né, que eu falei, muitas vezes as pessoas vão indicando você porque as coisas vão acontecendo, seus relatórios vão indo por aí, né, e é isso mesmo que a gente tem que fazer. E montar o nosso network, mais uma vez, né, então essa indicação de anotar o telefone, de marcar, de ligar, e sempre quando algum paciente chega aqui, que a mãe já fala, ele já passa por fono, já passa por psicóloga e tudo mais, eu sempre peço contato e eu faço esse atendimento também, né, eu marco com a pessoa, olha, eu comecei a atender agora, ou não, por exemplo, eu tive um caso de semana passada, de uma paciente que, na verdade, ela já estava comigo, fazendo o processo, já até terminei, inclusive, o processo de avaliação com ela, e ela veio para mim, não estava gostando muito da
psicóloga que ela estava sendo atendida, né, que era uma linha mais da psicanálise, e aí o caso dela, assim, era mais para a parte comportamental mesmo, então eu acabei indicando outra para ela, tudo, mas não conhecia, era uma rede, assim, né, e eu acabei indicando de pessoas que eu conhecia, e aí essa pessoa também, eu liguei para ela, né, marquei uma videochamada para a gente conversar um pouquinho, e o quanto ela me agradeceu, porque ela falou, ai, que bom, eu estou no 3º atendimento com ela, então eu conheço pouco, que bom saber que você já está me dando toda essa orientação. Então, a gente também tem essa troca, né? Muitas vezes a gente pensa, ah, porque é o fono, ah, porque é o psicólogo. Não, a gente tem que fazer o nosso trabalho, né? E é muito legal também, tá? E tem aquele encaminhamento que eu faço, né? Então, tem o encaminhamento que a criança chegou para mim e eu preciso encaminhar para o médico. Deixa eu autorizar aqui a Bruna vai entrar. Eu tenho que encaminhar para o médico, né? Eu vou encaminhar às vezes para fono, começo a perceber ali o que tem. E é nesse momento também que eu vou fazendo junto, né? Então, assim, geralmente o processo todo de avaliação, ele dura em torno de 10 a 12 semanas. Eu até falo isso para os pais. Só que nesse meio tempo, eu vou ganhando, vou fazendo esses encaminhamentos. Então, por exemplo, muitas vezes até eu peço para a mãe, pai levar para fono, para o torrino, para o oftalmo, porque a gente já vai eliminando. Acho que alguém está com o áudio ligado. Bruna, boa noite. Acho que seu áudio está ligado, Bruna. Ela entrou agora e deixou o áudio ligado. Não, Bruna Carvalho não, é Bruna Caldeira. Ah, ela desligou. Ah, tá. Ela entrou agora e acho que entrou com o áudio ligado. Não tem problema, viu, Bruna? Seja bem-vinda. Então, é importante que a gente faça isso, né? Que nós colocamos também essa questão de... Ele vem, né? Estava nessa parte. Então, eu vou encaminho para o oftalmo, para o otorrino, porque a gente vai eliminando as questões fisiológicas, né? Se tem algum problema aí. Então, a gente vai eliminando essas questões fisiológicas juntamente com o nosso processo avaliativo, que aí leva de 10 a 12 semanas aí, e é tudo meio que junto. Então, ele vai trazendo exames e a gente vai compartilhando, tá? Então, é importante também. E aí, um encaminhamento, assim, é aquele mais simplesinho mesmo, né? Então, algo ali, encaminho o paciente tal, que começou comigo há X semanas, né? Há tantos atendimentos, tal, para uma avaliação, assim. Uma coisa bem simples mesmo, né? Uma folhinha. É algo bem simples. Depois eu tenho também um modelo, tá? E aí depois, se vocês quiserem também, vocês me pedem depois no particular, tá bom? Ai, gente, eu fico falando muito aqui. Tem que beber água. Deixa eu voltar. Alguém tem alguma dúvida disso? Dessa parte aqui? Podem falar, gente. Vou voltar aqui para os slides, mas vocês podem falar e fica à vontade. Não? E não vai aparecer a tela cheia, né, para vocês, porque eu acabei de colocar. Não está aparecendo a tela cheia, né? Tem que deixar cheia, voltar. Ai, que chato. Mas tá bom, Flávia, dá para... Pronto, ó. Agora tá, né? Tá cheio aí, né, para vocês. E aí ele é lento, ele passa para mim, acho que não passa para vocês. Alguém tem alguma dúvida dessa questão do encaminhamento, para a gente começar a falar um pouquinho de relatório? Alguém quer perguntar alguma coisa, quer falar? Quem quiser escrever, se tiver mais a vontade de escrever, que não quer falar, também fica à vontade, tá? Senão eu vou passando aqui. Tô achando que tá tudo certo e vou passando. Como elaborar um relatório? Aí vamos lá, né? Eu coloquei aqui alguns tipos de relatório, tá? Então, assim, nós temos o relatório das sessões, eu vou ler aqui para vocês, depois eu vou explicando cada um deles, e eu até separei aqui para mostrar para vocês, tá? E aí eu ponho na tela cheia que vocês conseguem me ver melhor também, tá? Então, eu tenho o relatório das sessões. O que seria esse relatório das sessões? Relatório das sessões é aquele que eu faço... Peraí, Isabela vai entrar aqui. É aquele que eu faço para planejar as minhas sessões, tá? Então, é onde eu tenho até ele aqui, separei para mostrar para vocês. Deixa eu voltar lá, tela cheia. Tela cheia não, descompartilhar a tela. Ó, eu tenho também esse daqui, gente, quem quiser entrar lá no meu canal do YouTube, é Psi Flávia Toríbio, eu deixei lá, tá no descritivo lá do meu vídeo, o vídeo chama Planejamento de Sessões Psicopedagógicas. Então, tem lá para vocês podem acessar, pode baixar lá, tá no YouTube, tá na descrição desse vídeo, tá? Que chama Planejamento de Sessões Psicopedagógicas, tá? Então, tá lá para vocês. Esse daqui, então eu vou pôr os dados, né, da criança aqui em cima, do adolescente, data de nascimento, a idade, a escolaridade, né, por série, tá?
a queixa, qual queixa que ele chegou. Muitas vezes a gente depois vai começar a descobrir que talvez nem a queixa que ele chegou é a queixa que realmente é, né? Mas isso a gente vai perceber com a avaliação mesmo, mas aí eu coloco aqui. A sessão número, né? Então, se é a primeira vez que eu atender a criança, sessão 1, sessão 2, sessão 10, enfim. Cada sessão que eu tenho com a criança é uma fichinha dessa. Então, eu pego sempre uma folhinha dessa para eu me planejar e cada vez que a criança vem na sessão comigo é uma folhinha, tá? E aí eu vou pôr aqui a data do dia, sessão 1, dia tal. O horário também de atendimento. E aí eu começo a planejar materiais necessários para eu planejar o que eu vou precisar, né? Então, materiais necessários. Eu vou aplicar o EOCA, eu vou precisar do EOCA, eu vou precisar da caixa, o que eu vou colocar dentro da caixa, ou eu vou dar alguma folhinha, eu vou precisar de folha, eu vou precisar de lápis, enfim, todo o material, um jogo. Aí você vai descrever tudo que você vai precisar aqui. É nesse lugar que você coloca todo o material que você vai precisar, esse é o planejamento, tá? A sua organização. Aí, atividades pretendidas, né? Então, atividade que você pretende fazer. Por que eu coloco pretendida? Porque nem sempre, às vezes, o que eu pretendo fazer, eu consigo. Então, por isso que eu coloco aqui. Isso aqui eu vou escrever, até a atividade pretendida, eu escrevo antes da criança chegar, porque é o que eu estou planejando para ela, minha organização. Então, hoje eu penso em fazer tal coisa. Então, eu vou colocar os materiais que eu preciso e o que eu pretendo fazer. Hoje eu vou aplicar ioca, hoje eu vou dar um jogo, hoje eu vou dar uma folhinha, vou pedir um desenho, ela vai fazer um desenho com a família, sei lá, vou precisar de lápis de cor, de lápis de lição, de borracha e tal. Eu vou colocar aqui tudo que eu pretendo fazer. Aí, após a criança, né, sair da sessão, aí sim, vem essa parte de baixo, atividades realizadas. Então, o que realmente eu realizei. Porque muitas vezes eu coloco aqui o que eu pretendi fazer, não deu tempo, né? Coloquei para fazer o EOCA, para fazer o desenho, para dar um jogo e no fim só ficou no EOCA mesmo, né? Ou então consegui dar o EOCA e dar um desenho só, não consegui dar o jogo que eu tinha pretendido dar. Então aqui eu vou colocar, oi? Não? Então eu vou colocar realmente o que eu realizei, então atividades realizadas. E aí embaixo eu já tenho um item também, sugestão para a próxima sessão. E por que eu coloco isso? Porque muitas vezes ali, ou essa questão de, eu não deu tempo, né? Eu planejei fazer o jogo, o EOCA e o desenho, não deu tempo, então já vou jogar para cá, para ir na próxima sessão eu continuar isso. Ou, de repente, apareceu alguma coisa ali na sessão que eu olho e falo, nossa, isso aqui eu preciso analisar melhor, preciso verificar melhor, né? Ou então apareceu alguma coisa ali que eu preciso ou verificar, ou então não, a criança sentir necessidade que ela precisa de outra coisa que eu não tinha pensado ali. Então, eu ponho aqui, sugestão para a próxima semana, até para eu não esquecer, tá? Então, na próxima sessão, eu vou usar essa folha, vou olhar essa folha, né, para preencher a minha próxima, da sessão 2, por exemplo. E aí embaixo, eu coloco as anotações, tá? Frente e verso aqui. Eu faço as minhas anotações. Essas anotações, eu coloco as minhas observações, assim, da avaliação qualitativa também, não só da quantitativa, né? Que eu falo que até a quantitativa é muito importante, sim, mas a quali tem um poder, né, assim, maior, porque eu coloco aqui, desde o momento que a criança chegou, como que ela estava, como que ela reagiu às atividades que foram propostas, né? Se ela quis fazer, se não quis fazer, como que ela estava, o que ela trouxe, de repente a criança ali no meio, você está conversando com ela, traz algumas coisas de casa, da família, então tudo eu anoto, tudo eu coloco aqui. Então aqui são as observações mesmo, as anotações. E aí também, depois a criança foi embora, eu apliquei um teste e tal, também vou descrever aqui como que foi o teste, aí depois eu fiz a correção desse teste, aí eu vou colocar tudo aqui. Por quê? Vou fazendo isso todas as sessões, cada sessão tem uma folhinha. E aí eu vou guardando numa pasta, sabe pasta catálogo, aquela pasta que tem um monte de plastiquinho? E eu vou guardando dentro dessa pasta, né? Então, eu guardo. Aí, quando chega lá no final, de mais ou menos, né? Que eu até falo, a avaliação geralmente demora de 10 a 12 sessões. Eu vou precisar fazer um relatório, né? Para poder fazer essa devolutiva para a família. Então, eu já tenho tudo pronto, né? Não preciso ficar pensando, e eu não vou lembrar também. Eu estou na 10ª sessão, como é que eu vou lembrar o que eu fiz na primeira se eu não tiver anotado? Então, eu vou olhar tudo e, né, vou olhar, não preciso corrigir de novo o teste, ou pegar o teste para ver, o que era mesmo, e rever de novo. Não, já está tudo anotado aqui, né? Então, eu só vou pegar essa pasta e vou jogar para o meu relatório. Vai ser muito mais fácil de fazer, tá? Então, por isso essa folha aqui que eu chamo de relatório de planejamento de sessões, tá? Então, relatório das sessões, tá? Então, esse é o primeiro item. Oi? Mas, então, é um relatório só das avaliações, não das intervenções, né? Não, de tudo. Tudo? E de tudo. Eu faço aqui, né? Eu coloco aqui a avaliação, todo o processo de avaliação é que eu dei o exemplo, né? Da avaliação que demora de 10 a 12 sessões, até para poder depois ter esses essa atividade aqui, essas folhinhas, para poder fazer o relatório. Mas depois eu continuo,
né? Então, mesmo nas intervenções. Então, eu vou continuar. Sessão 13, sessão 14, sessão 20, eu vou continuar, tá bom? E aí eu vou marcar aqui as intervenções, é a mesma coisa. E aí eu vou marcar aqui o meu planejamento, os materiais que eu vou precisar para essa intervenção, atividade pretendida, realizada, sugestão para a próxima sessão. Ah, é a próxima sessão que eu gosto muito, né? Quem me acompanha lá no Insta sabe que eu gosto muito também de fazer coisas com culinária e tudo. E assim, nessas coisas de culinária a gente trabalha muita coisa, né? Até de lanchinho, eu ofereço, porque geralmente, como eu atendo as crianças à tarde, no período da tarde ou sábado também, de manhã, né? Porque a parte, como eu falei, de manhã eu sou professora numa escola, então eu não consigo atender. Então, os alunos da manhã ficam para sábado, né? E eu atendo a maioria à tarde. E eles vêm direto da escola. Então, eu sempre ofereço um lanchinho, só que esse lanchinho sempre tem um objetivo, né? Então, eu vou olhar ali a criança que é desesperada ali, come compulsivamente, ou aquela que pega sem pedir, ou como que ela faz, né? Como que ela, questão de talheres, como que ela se comporta, como ela se comporta na mesa, como que ela come. Então, tudo isso para a gente são dados, né? Então, às vezes, até no lanchinho ali, inocente, né? Que se oferece o lanchinho ali, tem um objetivo, tá? Então, assim, tudo é motivo para a gente computar aqui, né? E anotar, tá? Então, é bem legal. Então, esse aqui, ó, para quem está entrando agora, eu deixei disponível para vocês, tá na descrição do meu vídeo lá no YouTube, tá? Psi Flávia Toríbio, e era um vídeo que tem lá planejamento de sessões, tá bom? Até, gente, eu fiz a aula passada, eu resgatei, né, meu YouTube, porque eu não usava, eu não usava o YouTube, e aí a última aula que eu fiz, né, tinha que deixar gravada, e é o único lugar que tinha, assim, para deixar um vídeo grande, né, com muitas horas, foi lá, então eu acabei ativando, e aí prometi que eu ia ficar fazendo sempre vídeos lá para vocês. Consegui fazer um pouco, né? Tem alguma coisinha lá, mas eu prometo que agora eu vou entrar de férias da escola e vou colocar mais coisas lá, tá bom? Mas tem na descrição desse vídeo, tá? Planejamento de sessões para vocês baixarem lá, esse daqui, tá bom? Mais alguma coisa sobre esse? Vou voltar lá para o nosso... Esse daí, Flávia, nós oi. usamos aqui como descrição de atendimentos. Isso. Esse documento aí. Isso. Né? Com outro nome, mas quer dizer a mesma coisa. Vê se é esse que está aí. Na verdade, você está no meu canal? No seu canal? Ele está no meu canal. Está no meu canal. É sessão Psi Flávia Toríbio. E aí está na descrição de um vídeo que se chama Planejamento de Sessões Psicopedagógicas. O nome do vídeo. O título do vídeo. E aí está na descrição desse vídeo, eu vou dar uma olhadinha. Não, estou falando que nós usamos aqui esse mesmo documento, só como o nome é diferente, é descrição eu entendi. de atendimento. Sim, a mesma coisa, então. Né? Então, na verdade, assim, essa folhinha eu que planejei, né? Assim, até para minha organização mesmo. E aí eu compartilho, porque eu acho que é super funcional, sabe? Então, eu gosto bastante. Mas se você tiver outro modelo também, quiser compartilhar, legal também. E aí eu tenho o relatório da orientação de pais. Eu também tenho aqui relatório da orientação de pais. Então, relatório de orientação de pais eu sempre faço colocando, na verdade, qual atendimento, qual foi a orientação, né, que eu fiz. Muitas vezes eu preciso fazer alguma orientação ali, ou às vezes o pai mesmo que pede, né, esse atendimento. Então, eu vou colocando tudo ali, né? Então, a mesma coisa também. Tem uma folhinha. Aí eu vou colocar o atendimento, né? Qual orientação de pai se é a primeira, se é a segunda, se já é a terceira, enfim. Vou pôr se é remoto ou presencial, né? Porque hoje com essa questão do remoto também, muitos pais, por não conseguirem, às vezes, né? Pelo tempo, tudo, acabam optando pelo remoto, então eu coloco ali a opção também. E aí coloco os responsáveis que estiveram presentes, né? Porque às vezes só a mãe que participa, ou às vezes são os dois, tem questões de pais separados também, aí a gente tem que tomar cuidado com isso, de sempre chamar um, chamar o outro também, para não ter conflito, tá? E aí eu vou colocando ali também, orientações a serem realizadas, né, até antes da orientação, coisas que eu não posso esquecer de orientar, e depois as coisas que foram colhidas, né, as informações que foram colhidas ali durante a orientação, tá? Então tem uma folhinha também que depois eu mostro para vocês, tá? O que mais? Essa orientação de pais, né, para quem não estava no começo, eu falo que eu sempre faço e oriento que todo mundo faça também, porque é importante que quando a gente atende criança e adolescente, que a gente faça orientação de pais, tá bom? Para ter essa troca mesmo, dos pais precisam dessa orientação para seguir, e muitas vezes a gente já tem até que ensinar, né, algumas coisas. Então, é bem importante fazer essa orientação de pais, porque senão tem um momento que você também não consegue atingir mais,
Você trabalha ali na sessão, só que aí chega em casa depois é tudo diferente, né? Até essa organização de estudos, né? A mala também, muitas vezes eu peço para que eles tragam a mala, que a gente já começa a ver a organização ali da criança, né? Na sessão. Então você fala, traz a sua mala, traz seu material, tudo. Então a gente vai vendo essa organização, monta com ela. Isso é importante também, faz parte também do nosso trabalho, tá? E aí tem um relatório de encaminhamento para outros profissionais, tá? Que eu já até conversei um pouquinho com vocês no slide anterior, é algo bem simples mesmo, né? Você pede lá um encaminhamento ou para fono ou para psicólogo, né? E vai colocando ali o porquê também, né? Diz que momento que você está de atendimento com essa criança. Flávia Toribio. Oi? Oi? Alguém me chamou? Não, gente, tá tudo bem? Então tá bom. E aí eu vou colocando também o encaminhamento é bem tranquilo, né? Alguma coisa ali que eu escrevo, né? E a partir de quando que eu comecei a atender aquela criança, aquele adolescente, o motivo, mas bem breve, né? Porque geralmente esse encaminhamento acabo fazendo ali no começo. Então, o porquê que eu percebi alguma coisa e que eu sinto a necessidade de fazer esse encaminhamento, tá? Mas bem simples mesmo, algo bem de uma folhinha, tá? E o relatório da avaliação psicopedagógica ou neuropsicopedagógica, né? Que esse daí é um pouquinho maior que esse que eu falei, que é o da devolutiva, que é depois da 10ª ou 12ª sessão que a gente faz, tá? Então, eu vou mostrar ali para vocês aqui também, mas eu tenho a estrutura dele, né? Então, eu tenho a identificação, né, da criança ali, tudo que tem, né, o nome, a idade, enfim, essa identificação. O período de avaliação, então o período que eu fiz, eu vou pôr a data mesmo, né, de tanto a tanto, quantas sessões foram, né, se foram 10 sessões, foram 12 sessões, de repente conseguiu fazer em menos também, às vezes tem pessoas que até fazem 8 sessões, tá, então você coloca ali o número de sessões que você fez e exatamente o período, né, a data. A demanda, né, qual que é essa queixa também que ela traz. Aí eu vou começar descrevendo todos os instrumentos que eu usei, então eu vou colocar lá todos os instrumentos que foram usados para fazer aquele relatório. Tá? E ali, só colocar, na verdade, o primeiro momento, assim, é só você descrever mesmo quais foram os instrumentos utilizados. E aí, sim, eu começo o meu relatório, né? E não esquecer de colocar ali, nesse momento também, a anamnese, de pôr junto ali a anamnese, tá? Que faz parte também de um instrumento. Os dados, né, coletados... Ai, meu Deus do céu. Tente novamente. Meu Deus, a Siri tá falando comigo aqui, eu nem tô falando com ela. Olha só. Os dados coletados, né, na entrevista e na anamnese. Então, eu começo sempre o relatório colocando algumas coisas ali que foram feitas, tanto na entrevista, tá? Na entrevista inicial e na anamnese. Eu vou até mostrar para vocês uma folhinha que eu tenho, porque assim, eu coloco uma folhinha de primeira entrevista. Essa primeira entrevista, vou até voltar aqui, eu vou parar o que eu tava... Peraí, tá, gente? Eu quero mostrar uma coisa para vocês aqui, para não perder. Muitas vezes, quando o paciente chega para a gente, a primeira coisa que a gente é instruído a fazer é a anamnese, né? E então, a gente até conversou um pouquinho em algumas lives do Instagram e até no aulão também, que tem alguns autores que vão dizer que não, né? Que é melhor que faça depois para não ter interferência. Outros autores dizem que é bom que faça logo na primeira sessão. Eu faço geralmente na primeira sessão. Mas aí a anamnese da primeira sessão é quando o paciente já fechou com você, ele vai começar e tudo mais, porque a anamnese ela é bem complexa, né? Eu até tenho o modelo também de anamnese aqui, então a minha anamnese tem, deixa eu ver quantas páginas, acho que são 6 páginas, gente, 6 ou 8. Peraí, 2, 3, 4, 5, 6, 7, são 7 páginas. Então é uma coisa bem completa, né? Então, às vezes, o paciente chega para você, né, vai ver ainda essa questão de conversar, vai ver questões de valor, de horário e tudo. Então, às vezes, você não vai fazer logo a anamnese, né? E aí, porque é uma coisa mais demorada e tudo, de repente, o cliente nem fique com você, tá? Então, eu faço nesse primeiro contato, realmente você faz por telefone, então você já marca, até para a pessoa conhecer seu trabalho, porque uma coisa é quando você fala, né, ali por telefone, outra coisa é quando a pessoa vai até o seu espaço, conhece seu trabalho, dificilmente ela não vai fechar, não vai ficar, né? Mas aí eu tenho uma folhinha que eu faço que eu chamo de primeira entrevista, né? E aí essa primeira entrevista, pode ser tanto a primeira entrevista na escola, quanto a primeira entrevista com a família também, a mesma folhinha que eu uso, tá? E nessa primeira entrevista eu vou colher algumas informações ali mesmo, né? Então eu vou pegar os dados da criança, aí vou fazer algumas anotações ali, né? Vou marcar também se foi esse atendimento da entrevista, foi remoto, foi presencial.
E ali eu vou colocar também algumas coisas, algumas queixas, o que ela trouxe, por que ele está vindo, por que foi indicado pela escola, a escola que pediu ou não, a mãe percebeu que tinha algo diferente, a mãe percebe que tem dificuldade em matemática, em português, ele não está lendo ainda e já está no terceiro ano, enfim, né, ela sempre vai chegar com uma queixa, tá? Então eu vou fazer essa anotação. E ali é um momento onde você vai passar seus valores, você vai mostrar o seu trabalho, você vai falar questões de horários que você tem, enfim, né? Então, eu até acabo fazendo essa primeira entrevista numa folhinha, assim, pegando alguns dados que são muito importantes, né, ali, mas não fazendo logo a anamnese, porque você nem sabe se aquele paciente vai ficar mesmo, né? E como eu falei, a anamnese é uma coisa um pouco mais demorada. De repente, você fez ali uma sessão toda de anamnese, né, que demanda um pouco, tal, e ali o paciente acabou não ficando com você, né, enfim, por algum motivo, enfim, então não era o momento ainda, enfim, né, são N motivos, tá? Então eu sempre faço essa fichinha primeiro. E aí depois a gente passa, né, para a primeira sessão mesmo, fechou, agora tá tudo certo, marcou horário, tá tudo certo, enfim. Aí sim, aí a gente começa com a anamnese, tá? Então tem também o modelinho de anamnese e da entrevista que eu queria falar para vocês, que eu não coloquei lá nos slides, tá? Mas eu também tenho isso. Eu tenho modelo também de relatório, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, na verdade eu não posso nem mostrar que tem nomes aqui, mas assim, a primeira parte eu descrevo mesmo, tá? Todos os testes que foram usados ali, que é o que eu estava falando. Depois eu vou começar a escrever. Ó, meu relatório, vocês terem uma ideia, tem, gente, 6 páginas. Eu tenho 6 páginas de relatório. Então, é uma coisa que eu falei para vocês, é uma coisa bem complexa, né? Então, é importante que vocês tenham essa pastinha, como eu falei para vocês, né? O relatório de planejamento de sessões, porque quando você for fazer o relatório, já está tudo ali. É só você pegar e você ir descrevendo, já está tudo corrigido, os testes, você já marcou lá, você só vai descrever, tá? Então, geralmente, como que eu começo o relatório, né? Então, eu ponho os itens lá, todos os instrumentos que foram usados, só descrevo o nome dos instrumentos. Depois, embaixo, o que eu começo explicando? Desde o momento por que a pessoa me procurou, né? Foi a mãe que me procurou, foi o pai que me procurou, foi uma tia, foi uma avó, né? Qual a demanda, como que chegou, né? Com qual queixa que ela chegou. Então, eu vou colocar ali. Foi feita a anamnese, aí na anamnese você também observa algumas coisas, tem alguns pontos que são bem importantes, algumas informações ali que são importantes para você descrever no relatório. Não é que eu vou descrever a anamnese toda no relatório, porque senão é uma coisa muito completa. Mas, assim, tem alguns pontos... Oi, Rose? Rose. Pode falar. Você estava falando da devolutiva, agora você fala do relatório. Seria bom você fazer essa... Não, na verdade, eu estou da devolutiva. Esse relatório é da devolutiva. Porque quando você fala relatório, parece que é um relatório psicopedagógico só um relatório que a gente faz, né? E a devolutiva seria no final de todas as sessões. Vocês falam diferente. Então, na verdade, esse relatório, né? O relatório de sessão é essa folhinha, tá? Então, aquela folhinha que eu falei que tem lá no YouTube. Então, eu vou fazendo uma por sessão, tá? Isso aqui é aquilo que eu falei lá no começo. Agora, tudo que eu estou falando aqui é a devolutiva, que eu também chamo de relatório. É o relatório de devolutiva, tá bom? É que às vezes tem lugares que chamam diferente, né? Mas é isso mesmo, é o relatório de devolutiva. Então, tudo que eu estou falando agora é para fazer essa devolutiva mesmo, tá? Isso que eu estou mostrando, esse relatório que eu estou mostrando aqui também é da devolutiva, tá bom? Então, assim, eu vou compilar tudo aqueles que eu fiz lá, né? Aquele relatório do planejamento, vou compilar tudo aquilo para esse. Então, eu vou descrever tudo que foi feito naquelas 10, 12 sessões, eu vou passar para um único relatório agora, o devolutivo, tá bom? Só para entender aí. E aí eu começo escrevendo algumas coisas que na anamnese foram importantes, ali alguns pontos que eu falei, nossa, isso me chamou a atenção, né? De repente algo ali, a mãe escreveu que teve depressão, ou foi parto prematuro, né? Teve, sei lá, de repente demorou a falar, sei lá, pontos que são importantes ali na anamnese, eu acho importante colocar no relatório. Então, eu também ponho essas informações. Segundo, informações colhidas pela anamnese com a mãe, feita com a mãe, tá? Então, eu sempre começo colocando com a anamnese. E aí eu vou descrevendo cada instrumento. Então, lá do comecinho que eu coloquei todos os instrumentos que eu utilizei, agora eu vou começar a colocar por ordem. Então, e aí eu sempre descrevo um pouquinho o objetivo daquele instrumento. Porque quem pegar meu relatório vai conseguir ler. Tanto a mãe, né, que não é leiga no assunto, ela vai entender. A escola, né, então a professora, a coordenadora vai entender. O médico vai entender. O fono, o psicólogo. Então, a gente faz de um jeito que é uma linguagem simples, ao mesmo tempo você está ali
relatando tudo, né? Então, você põe ali o objetivo daquele instrumento, o que ele traz, o que ele avalia, e aí você coloca os resultados também que foram obtidos ali em cada um deles. Então, por isso que é um pouquinho mais completo, porque aí eu tenho que descrever tudo isso, tá? O que mais? Aí eu coloco tudo isso, todos os relatórios, aí eu vou para o final também, eu escrevo as orientações. Então, as orientações, muitas vezes tem orientações que é somente para os pais, tem as orientações que eu ponho separado um item também, orientações para a escola. Por exemplo, às vezes eu tenho criança que precisa fazer a prova em sala separada, né? Porque aí tem um TDAH lá que, né, ela precisa fazer a prova em lugar separado, tem criança que precisa de leitura, que a gente sabe, né, como professora, tem a partir do 3º ano, as professoras já não leem mais a prova, então a criança sempre faz, então tem criança que precisa, sim, dessa leitura. Então, a gente tem que fazer essas orientações. É nesse relatório que a gente coloca, tá? Nessa devolutiva que a gente coloca ali todas as orientações. Oriento também a família a fazer esse processo avaliativo daqui 6 meses novamente, que é importante. Aí a gente vai fazer um comparativo com esse. Então, a gente pode utilizar os mesmos instrumentos, até para a gente ter um comparativo como era lá 6 meses atrás e como está agora. Posso acrescentar novos instrumentos também para ter esse comparativo, tá? Então, é importante, eu sempre deixo descrito no relatório, que é importante que se faça após 6 meses novamente, tá? Então, é importante fazer isso também. Então, são nessas orientações que eu coloco, tá? Se a criança também precisa fazer apoio, né, o reforço escolar, então é aqui também que eu vou colocar que a criança precisa da atividade extra, tá? Ela vai continuar comigo fazendo essas intervenções, ela precisa de um apoio ali, de um reforço, até o tema da nossa aula passada foi esse, né? Então essa diferença aí do reforçar o conteúdo é aquilo que a criança precisa, ela tem alguma dificuldade e a professora vai pegar o material da escola e vai adaptar ali, né? Diferente do nosso trabalho, tá? Que a gente vai fazendo as intervenções, o como ela aprende, porque eu sempre falo, não existe criança que não aprende, existe criança que aprende de forma diferente, né? Então, é todas essas orientações que eu vou fazer nesse momento, tá? Oriento também, estou lendo aqui no relatório, oriento também algumas coisas da escola, como eu falei, tá? Às vezes tem criança e adolescente que eu nem preciso fazer essa parte de orientação da escola, muitas vezes uma criança mais tranquila, que ela tem alguma dificuldade ali, mas que ela consegue fazer na sala, ok? E tem criança que eu preciso fazer, né? Tem criança que eu preciso orientar, que ela não pode sentar tão perto da porta, nem perto da janela, então deixar mais ali no meio possível da sala. Então, são essas orientações que você vai fazer e vai colocar nesse relatório, tá? E é importante também, e aqui você também pode colocar no final esses encaminhamentos no final, que muitas vezes a gente precisa ainda, né? A gente trabalhou ali, foi feito os encaminhamentos durante o processo, mas a gente sabe, né? Que às vezes tem família que vai, tem família que não vai, e às vezes chega no processo da avaliação lá, ainda não passou. E aí a gente coloca aqui, sugiro encaminhamento para fono, ou para o neuropediatra, para averiguar, né? Para avaliação, tal. Então, a gente sempre coloca também esses encaminhamentos, escrito um item mesmo, né? Encaminhamento e coloca lá o que precisa ser feito também, além do que foi feito, tá bom? Aí assina, né? Tudo. É importante também que eu sempre faço assim, eu deixo uma cópia, eu faço essa devolutiva, sempre com a criança, com o adolescente, eu faço sim a devolutiva com eles, claro que com uma linguagem mais fácil, né? Eu não vou ler o relatório e falar tudo, mas eu vou sempre na linguagem dela. Sabe aquele jogo que nós fizemos, aquela brincadeira, aquele desenho e tudo? Então nós percebemos alguma coisinha aqui, você tá aqui. Importante também, eu sempre falo, né, na anamnese para os pais, que é importante que eles falem para a criança o porquê que ela tá lá. Que ela chegue para você na primeira sessão, sabendo por que ela tá lá, né? O que você faz? É importante também, tá? Então, eu sempre falo para os pais que isso precisa ser falado, né? Então, uma tia que está lá, que ela vai te ajudar, algumas dificuldades que você tem, tudo. Então, é importante que a criança chegue sabendo, tá? Então, eu faço a devolutiva, né, com a criança, com o adolescente, chamo os pais, né, faço essa devolutiva para os pais, e aí eu peço também essa autorização para encaminhar esse relatório para as famílias. Eu ainda não tive nenhum pai falasse, não, eu não quero, né, que encaminhe para a escola, mas já teve casos sim, assim, até na escola, eu como professora, de ter um caso, né, de aluno meu, que a família não autorizou que mandasse o relatório para a escola, tá? Então, assim, a gente também, por isso que a gente tem que pedir essa autorização também para a família, tá? Então, geralmente a gente faz a devolutiva com a criança, com o adolescente primeiro, na linguagem dela, faz a devolutiva para os pais,
encaminha também para a escola, e aí tem escolas, depende, né? Tem escolas que gostam que você vai lá e fale, e leia junto com ela, explique, e tem escolas que falam, não, pode mandar no envelope pela criança mesmo, tá? Então, assim, vai depender muito de cada escola, e a gente tem que respeitar, tá bom? E a gente encaminha um relatório bonitinho, assinado, tá? Para a escola, e para os profissionais também que atendem essa criança, tá? Então, se ela passa com fono, eu encaminho o relatório para o fono, se ela passa com psicólogo, eu encaminho esse relatório para a psicóloga, tá? Então, eu sempre faço várias cópias, e claro que com autorização também da família, que permita que a gente encaminhe para os outros. Eu sempre faço impresso, ponho no envelope bonitinho, eu nunca encaminho por e-mail, essas coisas não, tá? Então, eu sempre faço dessa forma, ou levando até o profissional, ou por intermédio da própria família mesmo. Mas é importante que faça isso, e sempre com o consentimento da família, tá bom? Alguém tem alguma dúvida de perguntar sobre o relatório? Agora é o momento de vocês, gente. Falei muito. Quero ouvir vocês aí um pouquinho. Alguém tem alguma dúvida, quer falar alguma coisa? Esse é o momento de perguntas aqui, ó. Até o meu próximo slide é isso. Ó, aí não passa, demora aqui. Espaço para perguntas, ó. Vou deixar esse tempinho para vocês, tá? Se alguém tiver alguma dúvida aqui, perguntar dessa questão dos relatórios, como que eu faço. Eu tenho também, depois eu monto para vocês direitinho, tá? Tem um kit, mas é baratinho também, eu monto para vocês terem acesso também a todo esse documento, e eles são editáveis, então vocês podem, vem um Word mesmo, então vocês podem editar, tá? E aí tem um kit de todas essas coisas aqui, né, do relatório das sessões, o relatório de orientação de pais. Na verdade, o relatório de sessões vocês já até têm disponível lá no meu vídeo, tá bom? No YouTube, Psi Flávia Túlio. Oi? Flávia? Oi, pode falar. Marta? Então, eu queria saber sobre o resultado dos testes. Como a gente faz, como é que você faz, assim, se coloca em tabela o resultado dos testes, se faz, coloca o teste embaixo, coloca em tabela os resultados. Como é que faz essa questão dos testes? Na verdade, no relatório de devolutiva, eu descrevo mesmo. Então, eu coloco lá o nome do teste que foi feito, né? Então, primeiro momento, eu vou colocar todos os testes descrevendo só o nome mesmo. E aí, quando eu começo a escrever o relatório, descrever, eu vou colocar o nome do teste, vou colocar bem básico mesmo, assim, o que ele atinge, o que ele avalia, e vou escrever lá o que a criança atingiu, não é? Mas não coloco em forma de gráfico, não, eu descrevo mesmo, né? A pontuação que ela fez. Eu falo que é bem importante, né? Até comentei um pouquinho anteriormente, a avaliação qualitativa, né? Claro que a avaliação quantitativa é bem importante, a gente precisa desses resultados ali, mas tem muita coisa que a gente avalia ali sessão por sessão, né? Qualitativamente, né? Que é toda aquela observação da criança, como que ela estava, como que ela fez, como que ela reagiu. Muitas coisas disso trazem mais do que um próprio teste ali que tem uma pontuação, né? Então, é bem legal a gente fazer isso também. Então, tudo é descrito, tá? Então, eu descrevo, não faço em forma de tabela, não. Não tem problema se não fizer em tabela, não é? Não tem problema, não. Você pode descrever, pode. Até porque fica uma coisa até mais fácil, assim, de leitura, né? E como eu falei, o relatório é uma coisa extensa. Então, geralmente, às vezes, dá 7 páginas aqui, né? Então, ele fica bem completo mesmo. E é uma linguagem tranquila também. Para quem lê, tanto a família, quanto o médico, quanto a escola, então todo mundo consegue entender, né? Então, é importante que a gente faça numa linguagem simples mesmo, tá? Tá bom. Flávia. Oi, Rose. Eu queria tirar uma dúvida. Eu não sabia, quer dizer, eu queria saber, né, se é obrigatório a devolutiva para todos os terapeutas, ou a gente só entrega a devolutiva para os pais e para quem pediu, quem trouxe a queixa, porque às vezes quem trouxe a queixa foi a escola, ou foi uma fono, ou foi um neuro, entendeu? É necessário que a gente entregue a devolutiva para todos? Então, necessário, obrigatório não é. Como eu faço é dessa forma, mas desde que eu comentei, tem que ser com a autorização da família, sempre.
tá? Então, a família tem que autorizar, até o relatório ir para a escola, que a gente acha, é tão óbvio, né? O relatório tem que ir para a escola, mas a gente precisa dessa autorização da família também, tá? Então, a gente sempre faz essa devolutiva, é nessa ordem mesmo. Para a criança primeiro, mas ela não vai entender. Entende sim, a gente faz na linguagem dela, né? A gente conversa com ela na sessão, faz a devolutiva para a criança, faz a devolutiva para a família, combina com a família, ok, mandar para a escola, tudo bem. Ela faz fono, ok, eu mandar para o fono, porque é uma troca, né? E eu faço isso durante as sessões. Se é uma criança que é atendida por outros profissionais, eu sempre tenho contato desses profissionais, a gente faz troca. Então, é muito legal. Tenho de um paciente meu que eu tenho um fono, que até eu acabo indicando ele sempre, e ele também me indica. E a gente sempre faz trocas, assim, sabe? Até coisas que ele fala, ele me ajuda em algumas coisas da sessão, que às vezes eu tenho dúvida de alguma coisa, que é meio que na área dele, e aí eu trabalhar ali também, porque um ajuda o outro. Né? Então, assim, é muito legal essa troca. E muitas vezes também é o contrário, né? Porque às vezes chega algum paciente lá, Flávia, não sei como que eu faço, porque ele não quer sentar ali para fazer as coisas que na sessão de fone é um pouquinho mais, né, centradinha, aquela coisa mais redondinha. E aí tem paciente que eu falo para ele, não tem jeito. Esse paciente aqui é aquele que você tem que sentar no chão e fazer no chão. Não adianta você querer colocar na mesinha bonitinho que não vai funcionar. Então, é uma troca. Então, eu faço assim, né? Não é que é obrigatório, que precise, não, mas eu costumo fazer com o consentimento da família. E aí eu encaminho sempre os outros profissionais, tá? E até o que eu comentei lá no começo, é o nosso network também, a gente fazer essas parcerias, né? Muitas vezes o encaminhamento vem de outros profissionais, né? Como a Rose falou. E aí é importante também você conversar com esse profissional, né? E para que ele conheça o seu trabalho também, né? Você conheça o trabalho dele, se você vai indicar. É o nosso network, né? A nossa propaganda mesmo, e tem que fazer, tá? Hein, Flávia? Oi? Então, não tem importância em você colocar gráfico nenhum no relatório, né? Não tem problema nenhum, cada um faz de uma forma. Então, porque aqui no Rio, não sei se tem alguém do Rio, né, aqui na live, mas aqui no Rio, os médicos, eles gostam muito do lúdico. Legal. Gostam muito do lúdico. É que bate o olho e já vê, né? Gosta muito da negócio de tabela, de gráfico, né? Sim, e assim, eu acho que também a conclusão do relatório é um momento muito importante, porque ali você vai juntar o qualitativo e o quantitativo e vai fazer aquela junção de tudo ali naquela conclusão. Exatamente, né? Exatamente. É ali, é o que a gente chama do pulo do gato, né? É Isso. unir os dois. É unir os dois, porque tem coisas que você vai perceber na criança, no dia a dia das sessões, que você, quando aplicar os testes, você vai ter que confrontar ali, porque o teste pode dizer uma coisa, mas na percepção está dizendo outra. E aí? O que fazer? Exatamente. Então, é ali que você tem que colocar tudo. Então, na verdade, é o que eu falo, né? E eu até levo em consideração muitas vezes, mais aquela questão ali qualitativa, que é o que eu observei, o que eu fiz ali, do que mesmo a quant, né? Porque a quant é um resultado ali que é meio padronizado, a gente sabe que tem uma questão, por isso que a gente sempre junta os dois, né? A gente sempre faz testes quali quanto quant, e a gente está olhando ali nessas questões com as crianças também o tempo todo ali da sessão, então a gente observa tudo, né? Como eu brinquei, até do momento do lanchinho que se oferece ali tem um objetivo, né? Então, assim, desde a hora que a criança entrou ali na sessão, você já percebe, né? Às vezes ela sempre chega de uma forma, tem aquele dia que ela chegou mais assim, né? Aí você fala, opa, aí tem coisa. Tem vezes que ela traz coisas na sessão ali que são bem importantes, então... Outra questão, Flávia, é a questão da anamnese. O que você acha de fazer a anamnese à distância, né? Online, no caso? Não tem problema. Enviar em PDF para os pais preencherem. Você não acha que, assim, você perde um pouco aquela questão do olhar, já daquela percepção de estar ali de frente para os pais e perceber, já começar a perceber alguma coisa ali? Ou você acha que não tem importância? Não, na verdade, assim, são duas coisas que você falou, né? Na verdade, se for remoto, fazer remoto, assim, uma videochamada e fazer anamnese com a família, não tem problema nenhum, né? Agora, a questão de enviar para o pai, para que o pai preencha sozinho, é complicado, né? Porque, com certeza, é o que você falou aí. Vai interferir em muita coisa o pai, às vezes, não vai entender, né? E às vezes vai colocar de outra forma. E quando você vai fazendo a anamnese, por isso que demora. Muitas vezes eu não consigo concluir a anamnese em uma hora só. Sim. Às vezes a gente passa um pouquinho, ou então, né, se vê que ele ficou meio cansativo, a gente marca num próximo momento e não tem problema. Eu não consegui fazer a anamnese numa sessão só. Tudo bem, gente, não tem problema. É importante que você vá ali, porque a anamnese, ela demora, porque não é pergunta bate e volta. Porque você vai fazendo ali, você vai pegando as informações e você já vai trabalhando ali com a criança, né? Então, sei lá,
Uma pergunta agora, de repente alguma coisa ali, como que funciona a questão do sono, né? Que é bem importante, então tem lá, sobre o sono, sobre a alimentação e tal. Então ali, o pai já vai responder tal, né? Você vai colocar lá o que o pai colocou, só que você já pode ir fazendo uma intervenção ali, né? E dando algumas dicas ali nesse momento, né? A hora do sono é importante por causa disso, disso, alimentação, que seja na hora, tá? Então, se a gente já vai trabalhando, é importante isso, né? E não só aquela pergunta bate e volta e perder esse momento. E tudo bem se não acabar numa sessão anamnese, né? Não tem problema nenhum. Agora, fazer, o pai leva e faz sozinho, na próxima sessão você me entrega. Aí eu já não aconselho, tá? Não que tem pessoas que não façam isso e é errado. Não, não é errado. Mas, assim, a gente perde esse feeling, assim, sabe? De aproveitar o momento ali, de já, de repente, já falar algumas coisas ali que são importantes, né? E já fazer essa orientação, que é tão importante, né? Professora. Oi? Tem uma dúvida aqui, porque assim, eu acompanho uma criança que ele é autista, só que os pais não aceitam. O que fazer nessa situação? Os pais não aceitam o diagnóstico, já foi diagnosticado e os pais não aceitam? Ou ainda está nesse processo de avaliação? Está em processo ainda. Está em processo de avaliação. Então, é o que eu falo, né? É importante esse trabalho multidisciplinar. Então, não é só a bomba vir para você, né? Então, o que fazer, o que eu faço, né? Então, assim, essa orientação de pais que eu falo que é muito importante que a gente faça, mas a parceria de outros profissionais também, né? De psicólogos, de outros profissionais, isso é muito importante, a gente fazer essa interação, de conversar com a família, né? De ler algo sobre, de mostrar, assim, que a gente sempre tem que colocar os pontos positivos, né? Até quando uma criança chega para você e você vai trabalhar ali, né? É o que Vygotsky fala, né? Então, vou trabalhar com os potenciais da criança, né? E não só com as dificuldades ali, o que ela tem dificuldade. Pelo contrário, porque aí se ela vai na sessão e eu dou uma coisa, um desafio que é muito difícil para ela, vai desanimar, né? E uma coisa também que for muito fácil, isso também é muito fácil. Então, tem que ter aquele negócio na medida certa. Então, eu parto daquilo que ela sabe, né? Porque vai motivando, para ir para o que é desenvolvendo coisas que ela ainda precisa. Então, como a família também é a mesma coisa, né? Então, a gente vai partindo do que a criança sabe, o que ela já faz, o que ela consegue, e mostrando que essas sessões de terapia, o quanto vai ajudar, o quanto vai desenvolver. Então, é todo um processo, né? É difícil, mas é toda essa orientação também que a gente tem que fazer, sozinha? Não, tem que ter essa parceria também, tá? De outros profissionais, por isso que é um trabalho multidisciplinar, né? Ô, Flávia. Oi, Lili. Infelizmente, entrei no final, eu confundi o horário, achei que fosse às 19. Mas eu tô gravando, tá bom? Depois você assiste, eu vou deixar no canal do YouTube lá e você assiste o começo, tá bom? Certo, mas eu queria só fazer uma colocação aqui, eu queria que você me dissesse alguma coisa. Claro. Geralmente, quando a gente está atendendo as crianças, não sei se os colegas aí também percebem isso, que só a criança é avaliada. E a gente percebe que lá na instituição tem uma forma de trabalhar que não ajuda no trabalho do psicopedagogo. Geralmente, nos municípios, que são as crianças que a gente mais recebe, não existe um informativo institucional, não tem avaliação da instituição, só a criança que é avaliada. Aí, a instituição, por sua vez, ela acha mais fácil dizer, não, procura a família, vamos conversar com a família. A escola, às vezes, é muito preocupada em dizer que a família não fez isso, a família não acompanhou, a família isso e a família aquilo. E, às vezes, a instituição não está também fazendo o papel para que aquela criança seja ajudada para melhorar a situação que ela se encontra. Por exemplo, tu tá atendendo uma criança autista, e aí você conversa com a família em relação, por exemplo, a família fala das estereotipias, porque ela precisa ter essa autorregulação para ela se acalmar. Só que na escola, muitas vezes, as pessoas confundem a estereotipia com agressividade, com mau comportamento, e aí a criança se irrita muito mais, porque você quer cortar a estereotipia pela metade, e ela não consegue fazer sua autorregulação, e ela não consegue mais ficar na sala, e as pessoas querem porque querem que ela fique na sala, porque é muito mais cômodo para o coordenador, para o diretor, para quem está fora, que ela fique na sala de aula, embora ela não esteja preparada para isso.
E assim, não sei se seus colegas também já perceberam isso, mas assim, o que a gente podia conversar com alguém responsável por essa escola para que houvesse uma avaliação também institucional, porque senão, se houver avaliação só da criança e a instituição também não estiver fazendo a sua parte, aí vai ficar difícil para essa criança ser ajudada, não é? Sim, e olha a importância, né, que a gente precisa ter dessa parceria e a importância do psicopedagogo na escola, né, que ter esse olhar. Então, nós somos esse profissional, né, muitas vezes, e eu também me coloco como professora, né, tanto é que eu falei que eu comecei eu faço, né, eu estudo, não paro, né, acho que todo professor aí não para de estudar, né, e eu fui buscar uma outra formação, né, que eu estou concluindo ano que vem, se Deus quiser, em psicologia. E por conta de algumas coisas que a gente via na sala, a inclusão não é fácil, né? Porque a gente tem que dar conta, sim, né? Em sala de aula, então eu falo também como professora, de ter que dar conta na sala com muitos alunos, e aí a inclusão também, né? Então, assim, a importância desse olhar diferenciado, né? Por eu estou numa escola particular, a gente tem todo o suporte, então é diferente, né? Mas, assim, a importância desse psicopedagogo na escola, e a gente é o nosso trabalho, de repente, oferecer também, né, palestras gratuitamente. Então, eu vou fazer isso, mas não vou ganhar nada. Você ganha muito mais coisas, porque o quanto você vai ajudar pessoas, e isso a gente sempre fala, né? Volta para você em outra coisa. Alguém vai olhar, você, nossa, eu gostei daquela psicopedagoga que foi na escola, que deu aquela palestra, eu vou indicar, né? Vão ter alunos que vão precisar, então a gente sempre ganha de alguma forma, né? Então, assim, a importância disso, de fazer essa parceria. Então, tem que ter, os professores também têm que ter essa consciência de que o psicopedagogo está lá como alguém que vai ajudar, uma parceria, e não que a gente está lá para julgar o trabalho de ninguém, então a gente tem que ter esse cuidado também de não estar lá para julgar, né, e sim ajudar, que muitas vezes faz, não porque, não quero fazer, mas porque às vezes não sabe mesmo como agir, né, porque precisa dar conta de todo o conteúdo, precisa ir, e aí tem lá a inclusão, como que eu faço, né, então a gente precisa ter esse olhar e a importância nossa dentro da escola. Né? Olha, Flávia, eu fui fazer psicopedagogia não porque eu quisesse, não, eu vou montar um consultório, uma clínica. Eu fui fazer psicopedagogia justamente porque eu sou professora, eu ainda sou professora. Não, lá, tá vendo? E o que é que acontece? Eu fui fazer a psicopedagogia porque eu via que muitas coisas era preciso ser feito dentro da instituição e as pessoas não fazem por não conhecer. Por não conhecer. Não porque não queira, por causa do conhecimento. Só que, assim, aí eu fui fazer a psicopedagogia e eu vi que, na verdade, eu estava certa, porque quando a gente tem um olhar também de professor que quer que a criança seja incluída, que quer que a criança se desenvolva, a gente já tem um pouco de um olhar psicopedagogo. Só que a gente não tem certeza se aquilo que a gente está dizendo e aquilo que a gente está vendo, se é, na verdade, ciência, se é, na verdade, a coisa certa. E depois que eu fui fazer a psicopedagogia, eu fiquei muito feliz, porque eu descobri que muita coisa que eu dizia na escola era, na verdade, foi comprovado, na verdade, com as teorias. Legal. Mas, assim, às vezes, geralmente, o professor ele é mais flexível, ele é mais sensível a essas orientações. Porém, às vezes, a gestão, é um pouco mais fechada, até porque há uma diferença entre o meu ver pedagógico e o meu ver administrativo, não é? Sim. E é como você disse, era preciso que houvesse o psicopedagogo na escola, porque aí, a partir do momento que as orientações... Porque, assim, quando você é professor daquela escola e você só quer ajudar como psicopedagogo, às vezes tem um pouco olhar de que quer saber tudo, que quer saber mais do que os outros, e a gente precisa ter muita cautela na hora de fazer essas colocações, para que a gente não seja visto como aquele que sabe tudo, e muitas vezes a gente não é visto como aquele que quer ajudar a escola e também o desenvolvimento das crianças, então é muito melindroso essa coisa. Entendo. Mas a gente vai fazendo, então, assim... vai ter uma reunião agora aqui, né, na Secretaria de Educação, e graças a Deus me colocaram numa mesa redonda, e eu vou falar justamente essa necessidade de haver psicopedagogo na escola, que não precisa ser eu, não, precisa ser um psicopedagogo. Isso aí, Nelly. Eu dei graças a Deus quando me colocaram na mesa redonda justamente para fazer esse pedido, é isso. E não foi por acaso que te colocaram na mesa redonda, né, Nelly? Não sei. Tá vendo? Você já está mostrando o seu trabalho, é isso aí, gente, é isso que a gente tem que fazer mesmo,
né? Com certeza, parabéns. E depois nos conta como foi. Você está lá no nosso grupo, né, Nelly? Sim. Então, depois nos conta lá como foi. Quero saber. Que dia que vai ser? Vai ser 3 e 4 de julho. Ah, vai ser agora, em julho. Olha lá. Então, tá bom. Depois você conta lá como foi. Queremos saber aqui. Mais alguém, gente, quer falar alguma coisa? A gente encerrando também. Sábado à noite, né? Vocês aí comigo, eu tenho que agradecer, viu, gente? Olha, gostoso demais, bom demais essa troca. O grupo também lá. Muito Às vezes bom. eu não consigo interagir muito, como eu falei, eu faço milhares de coisas, mas eu tô lá, tá, gente? Qualquer coisa, às vezes, alguém quiser falar alguma coisa, manda no meu particular também, que às vezes é mais fácil, porque eu não dou conta lá do grupo, mas me manda no particular, tá bom? Que aí é mais fácil de... Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas eu respondo. Mas tô lá, claro. viu, gente? Eu achei interessante a fala da Nelly, que a história se repete, eu acho que em todo o Brasil, né? Uhum. Porque as escolas é tudo a mesma coisa. Contrata outros profissionais, né? Digamos assim, que não tem nada a ver, ao invés de contratar, né, os profissionais ali chave para resolver a maioria de problemas de alunos, né? Tanto na questão, falo pelo psicopedagogo na questão educacional de aprendizagem, e como também do psicólogo na questão emocional e comportamental. Entende? Então, pela fala da Nelly, eu me reportei muito à escola da minha filha, que a escola da minha filha ela está sofrendo esse problema, né? Eu e minha esposa, nós somos aqueles pais que ficam em cima, acompanha mesmo a nossa filha, vai na escola, entendeu? Conversa com a coordenação, conversa com a diretora, mas é aquele conversar reclamando, né, da postura da escola em alguns casos, mas também assessorando a eles nessa questão, porque lá tem um projeto que se chama Escola da Inteligência, não sei se vocês já ouviram falar, que é do Augusto Cury. Né? Legal. Então, ele trabalha esse projeto, isso aí, trabalha o socioemocional da criança. Só que, assim, a escola implementou, mas não está sabendo conduzir esse projeto. E é um projeto lindo, maravilhoso. Se você parar para ler esse projeto, né, a filha dele falando, é um trabalho maravilhoso, tem material excelente para trabalhar com as crianças. Só que você precisa ter os dois profissionais chaves, que é o psicopedagogo e o psicólogo. Exato. Né? Então, não tem nenhum dos dois na escola e a escola não está sabendo conduzir o projeto. Né? Então, assim, está sendo muito complicado. Né? E, assim, eu vi a Anneli falando e eu falei, nossa, será que ela trabalha na escola da minha filha? Porque é igual, entende? Então, assim, as escolas... É a realidade, hoje né? E é o que eu falei, né? Na verdade, nem porque não queira fazer, mas porque não sabe mesmo, né? E nele, assim, estou contigo juntinho. Eu acharia também que os profissionais deveriam ser avaliados também, né? Porque, assim, é ser humano, todo mundo tem problema, às vezes não está naquele dia legal, e como que vai passar alguma coisa para o aluno? Né? Se não trabalhar com esse profissional, com o corpo docente, e aí? Né? Eu acho que a Flávia vai poder falar melhor do que eu, que ela é professora, tem vários professores aqui, né? Então, assim, é muito complicado, mas vamos torcer, que a esperança é a última que morre. Tem todo um conjunto de coisas, né? O quanto é importante é o nosso trabalho, né? Então, a gente tem que ter essa parceria aí com cautela, né? Então, mostrando a importância disso, né? De ter esse profissional, que muitas vezes o professor tem boa vontade de fazer, mas às vezes não cabe a ele porque não sabe, ou porque realmente ali eu tenho que dar conta do conteúdo, né? Ou eu faço uma coisa, eu faço outra, né? Então, assim, é complicado mesmo, né? A gente sabe, a realidade de escola não é fácil, né? Quem está dentro da escola sabe que é outra realidade, né? Então, infelizmente, acaba tendo vários projetos, coisas muito boas, mas acaba ficando à mercê por questões de não ter, talvez, os profissionais ali que deveriam ter, né? Mas a gente está na luta aí, né? Com certeza. Estamos na luta. Jéssica abriu o microfone, quer falar, Jéssica? Sim. Pode falar. Boa noite, gente. Tá baixinho, fala um pouquinho mais alto, Jéssica. Boa noite. Boa noite. Então, vocês falando sobre problemas aí, aqui na minha região a gente tem um problema muito constante, que é com professores.
eles veem o psicopedagogo como um profissional que vai corrigir o trabalho deles, e não como um profissional que vai auxiliar o trabalho. Então. Acaba que aqui só tem uma profissional nessa área, que atende pelo município, só tem uma para todas as escolas. E acaba que ela não dá conta da demanda. É muito aluno aqui, muito mesmo. Sim. Cada sala tem 3, quase. Nossa, bastante. Creche aqui é cheio. Ali, próximo à minha casa, tem uma creche que todas as turmas têm alunos com necessidades especiais, com transtorno, com dificuldade de aprendizagem, todas. E depois que voltou da pandemia, ainda tá pior. Exatamente. Então, ele começa a tentar reverter o quadro para que o aluno não procure um psicopedagogo. Nossa. Acho que o negócio bem feio em relação a isso. Então, na verdade, é isso que eu estava até comentando. Ai, desculpa, Jéssica, pode terminar. Quando manda para o psicopedagogo, a demanda é grande, porque são no município inteiro, e acaba não dando conta, e o professor vai tentando reverter dentro da sala da forma como ele pode, como ele acha que é correto, só que às vezes compromete a aprendizagem do aluno. Porque não dá para fazer tudo, né? E exatamente, é isso que a gente estava falando aqui, porque a gente tem que mostrar essa questão dessa parceria, né? Então, o psicopedagogo está lá como parceiro, como alguém que vai ajudar, que vai auxiliar, não como dono do saber. E esse é o jeito que a gente tem, né, de falar, né? Então, é o modo como a gente se apresenta, é o modo como a gente faz, como a gente fala. Então, parte muito de nós mesmo, né? Então, assim, ninguém está aqui que é dono da verdade, ninguém está aqui para ir, pelo contrário, a gente está aqui nem para apontar o trabalho de ninguém, fulano não fez tal coisa ou deixou de fazer. Não, né? A gente é um profissional para auxiliar, para estar lá para ajudar. Então, é isso que a gente tem que pontuar no nosso trabalho, né? E o quanto importante também, né, gente, que a gente coloca lá, até comentei no comecinho, a questão das sessões, né? Não é só aquela sessão ali que você está com a criança, ou 50 minutos, 1 hora, quanto que você dispõe disso? A gente tem que valorizar nosso trabalho também, porque tem todo um investimento, né? Desde a nossa formação, né? Pagar a faculdade não é barato. Depois a gente nunca para de estudar. Depois a gente tem que investir nos instrumentos, que também não são baratos. E a gente tem que investir em cursos para aprender a aplicar os instrumentos. Aí a gente tem que investir em supervisão, em mentoria, porque a gente sai da faculdade sem saber por onde caminhar. Então, assim, é um constante, né? E a gente nunca sabe tudo, né? A gente está sempre em busca. Então, olha quanto investimento não é feito. Então, a gente tem que valorizar, sim, o nosso trabalho, né? E o tempo também, tudo que a gente planeja antes da sessão, depois da sessão, é todo um trabalho. Então, a gente tem que valorizar, sim, né? E colocar lá, e atender, e fazer, né? E colocar também, nos mostrar, é o que eu falei, né? Que é a ideia também de montar esses grupos também, de WhatsApp, de fazer essas aulas aqui, da gente compartilhar mesmo, da gente trocar, porque isso é importante, isso faz a diferença, né? O outro não faz, mas tudo bem, o outro não faz, eu vou fazer eu, né? Aquela frase que eu comecei lá, a aula, né? Então eu tenho que olhar para dentro, né? Quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. Então eu tenho que começar de mim, né? Para despertar. Flávia, boa noite. Oi, alguém está falando bem baixinho, eu não sei quem é. Flávia, boa noite. Oi, é Natália. Isso. Então, voltando rapidinho, eu vejo também essa desvalorização, né, do psicopedagogo em relação não só da escassez dentro das escolas, né, como também em concursos, né? Eu não vejo em concursos lá vaga para psicopedagogia. Eu fui ver, vai sair agora um concurso de Saquarema, colocaram um psicólogo educacional para fazer as mesmas intervenções que nós fazemos. Então, mas são trabalhos diferentes, né? O educacional estava ali pedindo para a gente trabalhar com intervenções com alunos com TDAH. Tá vendo? Eles colocaram essa observação, que era para trabalhar com intervenções com alunos de TDAH. E estavam contratando psicólogo educacional. Só psicólogo educacional. E são trabalhos diferentes, né? Então, tudo um complementa o outro, cada um tem a sua área.
Então, é bem complicado. A gente precisa ainda lutar bastante, né? Mas abrir para as duas vagas, né? Assim, duas profissões diferentes. Exato. Estamos na luta, né? A gente chega lá. De pouquinho em pouquinho, ó, esse grupo aqui, ó. Somos pouquinho, mas no meio do mutirão, mas a formiguinha faz o seu trabalho, não faz? Precisamos mostrar que há diferença, exatamente. Estamos aqui para fazer a diferença, né? E já estamos, ó, no sábado à noite, estamos aqui reunidos, conversando. Oi, Bruna. Acho que você desligou o... Tudo bom? Ligou de novo. Oi. Pode falar, Bruna, estou te ouvindo. Então, eu ainda sou muito nova, assim, nessa área, né? Eu comecei a minha faculdade tem mais ou menos 2 meses, e aí eu tô meio perdida nessa... Depois do que eu vou fazer. Eu preciso fazer outra área para poder trabalhar como psicopedagoga, porque sempre que eu falo que eu estou fazendo faculdade de psicopedagogia, as pessoas perguntam se eu tenho outra formação. Aí eu fico confusa. Você fez o quê? Você está fazendo uma pós-graduação em psicopedagogia, é isso? Não, estou fazendo graduação mesmo, psicopedagogia. Ah, você está fazendo a graduação. Porque geralmente, agora esse curso é novo, né? Porque assim, na verdade, ele tem a formação de pedagogia, né? E aí, a partir da pedagogia, a psicopedagogia é uma pós-graduação. Então, você faz a psicopedagogia ou a neuropsicopedagogia, então acho que por isso que surge essa dúvida, né? Mas você está fazendo isso, né? Então, qual formação que você fez anteriormente? Porque geralmente é isso, né? Então, você faz a pedagogia, se forma em professor, e aí você faz a complementação, que seria uma pós-graduação, a psicopedagogia. Então, o que você está fazendo agora é algo novo, né? Você está fazendo a graduação em psicopedagogia. Mas, assim, depois, se você quiser me mandar pelo particular a grade, né? Você deve ter a grade, o conteúdo. Mas eu acredito que seja a mesma coisa, sim, né? Na verdade, você vai aprender. Eu vou mandar para você dar uma olhada depois. Ah, manda sim. Eu dou uma olhadinha na grade, né? Que depende dos conteúdos, assim. Mas eu vou te falar, na verdade, assim, mesmo com a pedagogia, a pós em psicopedagogia, a gente não sai preparado, não. Na verdade, a gente continua estudando sempre, que eu falei, até hoje a gente continua estudando e não sabe de tudo, viu, Bruno? Obrigada. Bem-vinda a esse mundo. Ela falando aí sobre a faculdade de psicopedagogia, eu também faço a faculdade, estou indo me formar esse ano, no 4º ano, né? Formação esse ano. Você é muito novo, todo mundo pergunta, mas você, porque eu sou nova, né? Você já fez 2 faculdades? Já fez uma faculdade, está fazendo uma pós? Eu falei, não, gente, eu faço graduação em psicopedagogia. Uai, mas existe graduação? Então, graduação, porque geralmente é pós, né? É uma área nova. É uma área nova. Geralmente, o povo tem a mente muito fechada. Então, tem 2 lados aí, né? Por isso que depois eu queria que vocês me mandassem a grade, porque, assim, tem 2 lados, porque quando você se forma em pedagogia, você tem uma formação lá, e aí a psicopedagogia é uma pós-graduação que vai te aprimorar em coisas que você aprendeu na pedagogia e vai reforçando ali na psicopedagogia. Agora, quando você faz diretamente a psicopedagogia, então eu não sei se esse curso consegue abranger tanta coisa assim, né? Então, eu não sei qual que é a grade, o que vocês... qual o conteúdo, né? Então, depois, se vocês puderem me mandar, eu gostaria de... De onde vocês são? Do mesmo lugar? Eu sou do Rio. Sou de Minas. Minas? E a Bruna? Do Rio. Do Rio. Então, Flávia, é diferente, o conteúdo é diferente. A pós, ela tem eu também, eu estou indo para o 2º ano da graduação. Né? E o conteúdo da pós, além das quantidades de horas ser menores, né, a da graduação é maior, já se adequando à questão, né, do reconhecimento da profissão, que tem toda a questão que vai ter uma graduação. Então, as faculdades elas já estão se adequando à quantidade de horas. Legal. Se eu não me engano, o curso que eu estou fazendo é 600 e poucas horas, né, nesses 4 anos. E tem algumas matériazinhas diferentes que implementaram, né, algumas coisas assim do tipo. Mas é isso que você falou, ninguém sai preparado. Né? Você tem as coisas, David. Na verdade, que nem esse curso, por exemplo, quando eu fiz, né, são uns aninhos atrás, e aí era de 600 e poucas horas após mesmo. Mas pós geralmente é menos, né? Porque são 2 vezes por semana, diferente da graduação, que são todos os dias.
Né? A graduação minha tem, se não me engano, são 2.400 horas. Lá, tá vendo? Então graduação. E agora então eu errei. Então não é isso, porque a grade... Qual é a faculdade que você faz, Bruno? Unicesumar. A minha também é Unicesumar. Então eu errei, não é 800. São 2.000 e poucas horas. É bem completo, legal. A Unicesumar é muito boa. Quantos anos são, gente? Desculpa a pergunta. 4. Legal, bacana. Muito bom. Legal, Jéssica, parabéns, vai estar se formando esse ano. Tá vendo? Olá, que delícia, sejam bem-vindos. E é isso, né? A gente não tem, a gente faz pós-graduação, a gente continua estudando e a gente não sabe tudo. E a gente não sai preparado porque você aprende na prática, é no dia a dia. E se você for ficar esperando também, quando eu estiver pronto, quando eu souber tudo, eu vou começar a atender. Você não vai começar a atender nunca, porque nunca a gente sabe tudo, né? Então, por isso que tem a supervisão. Porque aí a pessoa vai te orientando, vai te caminhando, e é na prática. Você vai pegar um aluno com um diagnóstico X lá, e você fala, o que eu tenho que fazer? Né? E aí você vai, falta conteúdo para eu estudar, então é nisso que eu vou focar. Porque se você for estudar tudo, você nunca vai atender, você nunca vai estar pronta para tudo, e cada vez muda, né? Até o DSM muda toda hora, então a gente nunca sabe tudo. Então você vai se debruçar sobre aquilo, e vai estudar sobre aquilo, e vai trabalhar. Né? Então a gente aprende com a prática, né? É como muitas aqui são professoras, né? Então, muito na prática também. Quando a gente faz a pedagogia e sai lá e vai dar aula, a gente não aprende, a gente sabe dos teóricos, o que fala, mas o que a gente aprende mesmo é no dia a dia. O que eu faço com a criança X que está fazendo birra? Como que eu planejo? Como que eu faço um semanário? Como que eu faço um diário? Como que eu explico números para a criança? Como é que eu alfabetizo? A gente acaba não aprendendo isso, né, na faculdade, e a gente aprende no dia a dia mesmo, né, e com esses cursos que a gente acaba fazendo para complementar. Então, assim, é o que eu falo, quem está nessa área aqui não para nunca de estudar, viu, gente? A gente não... E nem pode, né, porque cada hora muda e a gente tem que estar sempre se atualizando mesmo, a gente fica para trás, e rapidinho. Então, tem que estar sempre se atualizando. Mais alguém? Flávia, estão pedindo... Eu acabei de aceitar, Lidiane, né? Acho que ela já entrou. Flávia. Oi. Estão pedindo para você falar aí da sua supervisão. Gente, deixa eu olhar o chat, que eu nem estava olhando, desculpa, gente. Eu faço, sim, gente, eu faço supervisão, né, e mentoria. Qual que é a diferença, né? Na verdade, até mentoria eu indico da Simone, porque a Simone, ela faz uma mentoria. A Simone não está aqui hoje, né? Ela não veio, acho que aconteceu alguma coisa, ela não pôde participar, que ela falou comigo à tarde, dizia que veio, que viria, mas não, acho que ela não conseguiu. Então, até eu indico a mentoria da Simone. Eu fui da primeira turma da Simone, Jane está aí também, fez mentoria com a Simone, várias pessoas acho que aqui também já comentaram, né? Eu fui da primeira turma, quando Simone Freitas nem era conhecida ainda. Achei Simone, lacei ela e não largo mais, né? Falo que eu já levei parceira. Eu fui da segunda. Hã? Eu fui da segunda turma. Olha lá, tá vendo? E ela já está na 11ª, hein? 11ª, né? Então, assim, a mentoria dela é em grupo, né? Não é individual, então é em grupo, mas você também tem acesso a alguns materiais dela, também alguns instrumentos que são básicos, assim, para você começar. Então, eu até indico a Simone. E eu faço supervisão também, individual, tá? Então, eu faço a supervisão. E a gente, é por 1 hora, né, de Zoom, então eu faço esse atendimento como se fosse eu atender a criança junto com você, só que à distância, né? Então, aí você vai me mandando o que foi feito, eu vou te indicando, faz tal coisa, faz tal teste, a gente faz junto, né? Você vai me encaminhando esse relatório da semana, como foi, e a gente vai fazendo tudo junto. Chega na hora do relatório, de fazer a devolutiva, então eu vou, como se eu estivesse atendendo a criança junto com você, mas... à distância, né? Pelo que você vai me trazendo vai tirando foto de tudo que foi feito com a criança, e aí eu vou analisando também. Então, é dessa forma que a gente faz a supervisão, a gente vai... É pegar na mão mesmo, né? É pegar na mão e ir direcionando e fazendo junto, tá? Essa é a supervisão, eu dou supervisão só individual, tá bom? A Simone também, ela também faz a parte de mentoria, que é em grupo, mas ela também faz supervisão individual também, tá? Flávia. Oi? Estão perguntando como falar com a Simone. Explica aí como falar com ela. Como falar com a Simone? Entra no Instagram da Simone, geralmente ela responde lá pelo direct, né? Ela tem também um site também. Simone Freitas, né? Ela tem, Simone Freitas é o site dela. E ela tem também o Psicopedagogiando PE, né, que é de Pernambuco,
também, tem vários instrumentos também, então é bem legal. Eu mesma tenho vários ali, se não tiver todos, viu? Porque eu estou sempre acompanhando. Ela dá mini cursos também. Esse da Simone, Flávia. Oi? Também isso da mentoria. Também, olha lá. Você está na mentoria agora, de 11ª? A nono, né? Recente. Recente. Aí, fala aí, foi bom ou não? Maravilhoso. Maravilhoso, é isso aí, gente. Tem os cursos, ela tem muito material. Muito material, muito material. Então, assim, é muito bom mesmo, porque é o que ela dá até o... Acho que eu vi, acho que hoje ela postou, amanhã ela vai dar vai ser pelo Instagram também, que ela vai falar sobre as visitas à escola. Então, amanhã, acho que, se eu não me engano, às 19h30, não me lembro agora, que eu vi um pouquinho antes de entrar aqui com vocês. Aos domingos, geralmente, tem live. Isso, e ela sempre... Ela é bem acessível, pode falar Simone Freitas ou Psicopedagogia no PE. Isso, ela tem o dela particular, que é o Psicopedagoga Simone, né? E tem o Psicopedagogia do PE também, tá? Fazendo a propaganda dela aqui, sem ela estar. Tem o Baby, né? Que abriu agora também. Oi? O curso de aba também estou fazendo com ela. Isso, o curso de aba dela é maravilhoso, também tenho. E tem os mini cursos também dos testes. Então, é bem legal. E ela fala numa linguagem super acessível, assim. São cursos, mini cursos, então são cursos mais curtinhos mesmo, né? Porque é o que eu falei, muitas vezes a gente compra o teste, mas e aí, né? Você se vê lá com aquele teste, com o manual, mas o que eu faço? Né? Mas a mentoria é tudo que bom, minha gente. Isso, aí você sai preparado, a mentoria é em grupo, né? Então, você fecha a mentoria, já tem acesso, né? A live dela é 19h30. 19h30, ó, indica cursos grátis na área. Sim, ó, você tá no grupo lá, né? Na verdade, no grupo o pessoal coloca bastante coisa lá, tá? De todos os cursos, todo mundo coloca lá cursos gratuitos, né? Sempre tem alguma coisa, a gente tá sempre colocando lá, tá? Gente, eu vou fazer uma foto, tô vendo que tem gente já saindo aqui. Vamos abrir as câmeras pra gente fazer uma foto. Alguém consegue printar a tela? Alguém que tá no notebook consegue printar a tela pra gente fazer uma foto? E tem gente já saindo aqui, ó. Já tinha pessoas que já saíram. Quer que eu printe de novo? Eu quero. Que aí você põe lá no nosso grupo. Põe lá. Vamos ver aqui, ó. O pessoal abrindo a tela aí, ó. Thalita, Bruna, vamos lá. Marta. A gente fazer a foto aqui, gente. Bem bonito todo mundo. Aí lá pro nosso Instagram. Foi? Ah lá, obrigada, gente. Eu só queria tirar a foto aqui antes, porque eu vi que tinha pessoas saindo já, mas vocês podem perguntar, tá? Quem tiver mais alguma dúvida. Eu só vou colocar o último slide aqui, que é só uma frase que eu queria deixar para vocês aqui como encerramento. Espera aí. Mas vocês podem perguntar, tá? Essa frase também de Jung, né? Comecei com uma frase de Jung e vou terminar, né? Então, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana, né? Porque a gente precisa sim, foi tudo que nós conversamos, a gente precisa sim conhecer as teorias, é importante que a gente domine as técnicas dos testes, que a gente saiba aplicar, que a gente saiba corrigir, tudo isso é importante, faz parte do nosso trabalho. Mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra, né, gente? Que isso é muito importante, que a gente tenha esse feeling de lidar com o ser humano, né? De estar ali, de ter aquele olhar para ver o que ele precisa. Muitas vezes a criança chega ali com uma queixa e você percebe que é outra totalmente diferente, que ela está com um problema ali, é na casa, e por isso que está atingindo ali a questão, é a questão emocional atingindo uma aprendizagem, às vezes ela não tem ali nenhum transtorno, nenhum déficit, né? Ela só precisa ali de um estímulo, precisa ser ouvida. Então, a gente precisa ter esse olhar, né? Então, eu falo que é lapidar, né? A gente tem que tocar a alma do outro com muito cuidado, né? Quando a gente está falando do outro, a gente precisa ter muito cuidado, tá? Queria deixar meu agradecimento aí. Acho que todo mundo que está aqui está no grupo, né? Porque o link eu só coloquei no grupo mesmo, tá? Agradecer vocês. Sigam lá também depois, coloquem no meu canal do YouTube lá, tem pouquinha coisa ainda, porque como eu falei, eu tive que ativar para poder colocar o último aulão, vou colocar esse aqui também, tá? Mas eu vou colocando conteúdos para vocês, vão me pedindo também, mandem pelo próprio WhatsApp ou pelo Instagram também, vocês podem colocar lá temas, coisas que vocês gostariam que eu fizesse, que eu gravasse alguma coisa para vocês, temas para o próximo aulão.
e a gente vai se falando, com certeza, tá? Eu só tenho que agradecer imensamente o carinho de vocês, gente. Obrigada pelo sábado à noite, que foi incrível. Obrigada mesmo, 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 mesmo. Carinho de cada um de vocês aqui. Fiquei sem som, mas foi muito bom. Não estou ouvindo mais muita coisa, não sei o que foi. Mas foi maravilhoso e eu vou assistir porque eu não vi do começo. Ah, e assiste. Mas foi muito sim. bom. Vou deixar lá, tá? Assiste sim. Vou pôr lá no canal do YouTube. É Psi Flávia Toribio e acessem lá a descrição, na descrição aquele que eu deixei disponível para vocês lá, o relatório de planejamento de sessões, tá bom? Depois eu mando para vocês as informações de todas essas coisas que eu tenho um kit. Professora, pode tá? tirar mais uma dúvida? Oi, Bruna. Em relação ao ensino remoto, ao atendimento remoto, né? Você tem alguma sugestão de alguma plataforma que o psicopedagogo pode se cadastrar para poder trabalhar ou não existe ainda? Então, na verdade, a gente teve que meio que se adaptar na pandemia. Eu mesmo fiz alguns atendimentos na pandemia remoto, porque não tinha outro jeito, a gente não podia atender presencialmente. E fiz algumas adaptações, mas eu vou falar assim que o resultado não foi muito bom, né? A gente conseguiu atingir alguma coisa ali, mas eu sabia que se fosse no presencial, teria atingido muito mais. Então, eu, como pessoa assim, não fiquei satisfeita, né? Então, eu falo que com criança, com adolescente, é complicado a gente fazer esse atendimento remotamente, né? Porque eu gosto muito, não sei se você me segue, Bruna, mas eu trabalho muito com jogos e coisas muito interativas. Então, é difícil fazer isso aqui, né? A gente tem até algumas coisinhas, algumas plataformas, alguns joguinhos que a gente consegue colocar, né? Mas, assim, é complicado. Então, assim, o presencial ali faz toda a diferença, né? Então, eu falo que, assim, a gente teve que se adaptar, porque não tinha outra forma, né? Na época da pandemia, não podia mesmo, né? Mas eu sugiro que seja mesmo o atendimento presencial, tá? Tá bom, obrigada. Imagina. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Então, ó, dou por encerrado aqui, então. Obrigada, gente, pelo carinho. Um beijo no coração, cada um. Obrigada, obrigada, obrigada.